Oi amigos, estamos aqui para falarmos continuarmos falando, né? Dos 8 remédios da natureza. Esses 8 remédios da natureza, nós encontramos ele gratuito. Você não paga nada, né? Nós já tivemos o primeiro, já falamos do primeiro, que está em vídeo aí nas redes sociais. Está lá, esse que nós já falamos, está gravado, está lá no canal do professor Simão Moraes. O professor é abreviado Prof. Simão Moraes, Moraes com E. Aí você entra lá no canal, assina o canal, acione o sino, né? E aí você assiste todos os vídeos dessa série de Os 8 Remédios da Natureza. Hoje vai ser o 4º remédio da natureza, né? O primeiro foi luz solar, o segundo água, o terceiro é respiração, né? Ou ar puro, né? Ar puro. Então, hoje nós vamos falar do exercício físico, que é os 8 remédios, um dos 8 remédios da natureza. Queridos, esses 8 remédios, se você usar diariamente, todo dia, você vai ter uma qualidade de vida melhor e você vai ter a sua imunidade lá em cima. Dificilmente você adoecerá. Você enfrentará bactérias, vírus, pandemia, fungos, tudo isso você vai enfrentar. E se você adquirir uma dessas coisas, mesmo adquirindo, você vai ter um corpo preparado para poder reagir diante dessas situações e não vai sofrer tanto e vai continuar vivendo, né? Vai ter uma qualidade de vida melhor. Então eu digo isso porque eu estou usando os 8 remédios da natureza. Vamos aqui ao remédio de hoje. Exercício. Queridos, nós fomos feitos por Deus e nós sabemos que nós temos em torno de 70% de água. E a água não pode ficar parada. Tem até um ditado aí: pedra parada cria lodo, né? E água parada, ela cria algumas vírus, algumas bactérias, algumas sujeiras e que não é saudável para a água e nem para quem consome, né, a água, né? As pessoas que estudam estudam mais a fundo, né, os cientistas e tal, esses pesquisadores, diz que a água, as moléculas de água, quando elas estão em movimento ou quando elas passam por um movimento, elas ficam organizadas. Quando elas estão paradas, elas se contraem, cria crustes, e quando elas se contraem, assim, até uma forma da natureza para se defender, entre elas fica a sujeira, que eles chamam radicais livres. E aí cria-se enfermidade, doenças, no caso o envelhecimento precoce. Então, quando a água está em movimento, o que acontece? As moléculas se organizam e aí libera. Quando ela se organiza, libera as sujeiras que estão entre, né, podemos dizer assim, as moléculas de água. Elas se organizam, liberam as sujeiras, que são os radicais livres. E aí o corpo fica mais saudável e com a imunidade bem melhor. Então, daí é a questão do exercício. Nós precisamos nos exercitar. Quando a gente começa a fazer ou realizar o exercício, a gente começa a suar,
né? Isso, o que acontece? É as moléculas que se organizaram, o corpo fica aquecido e libera o suor, que é parte da água, para poder conduzir os radicais livres, expulsando os radicais livres, a sujeira do nosso corpo. Então, quando você pratica o exercício, a água que está em você, que é em torno de 70%, fica organizado. As suas moléculas ficam organizadas. E aí o seu corpo fica mais resistente. Você sente mais força, mais energia. Você pode fazer qualquer exercício. Depois você toma um banho, o seu estado, né, de saúde, você sente que o seu corpo está bem melhor. Isso aí é notório, né? Então, nós precisamos fazer o exercício. Quando? Todo dia. Esses remédios da natureza que estamos falando para você aqui, tem que ser feito todo dia. Ah, tem gente que diz assim, é bom três vezes por semana, tá bom. Não, é todo dia. Lá um dia que não der, tudo bem. Mas o ideal é todo dia. O seu corpo tem que estar em movimento todo dia. Todo dia. Você tem que respirar todo dia. Ar puro. Você tem que beber água todo dia. Água pura todo dia. Você tem que ter um banho de luz solar, pelo menos de 15 minutos, todo dia. Todo dia. Para você ter saúde. Lá um dia que não der, tudo bem. Mas o ideal é que todo dia. Certo? Então, outra coisa. O exercício. Certo? O exercício. Qualquer exercício, sim. Academia. Qualquer tipo de esporte. De preferência o que você gosta. Certo? Mas uma escritora norte-americana, que ela é a base do que estamos falando aqui, tudo que a gente está falando aqui, eu não sou da área de saúde, eu estou lendo, estudando, e a base é ela escreveu alguns livros há 100 anos atrás, e alguns conselhos sobre saúde, inclusive os médicos estão hoje passando muita recomendação referente aos livros que ela escreveu. E a ciência está comprovando muita coisa que ela disse há 100 anos atrás. E ela falou num dos seus escritos que, não se assuste agora, porque eu vou falar, o melhor exercício é a caminhada. O melhor exercício, o exercício ideal é a caminhada. Aí uma caminhada aí de meia hora, 40 minutos, uma boa caminhada, né? Sem interrupção, né? E tem pessoas que dizem assim, e você não paga nada. Na academia você paga, praticar algum esporte você poderá pagar. E não se assuste para o que eu vou falar aqui também. Tem gente que diz assim, eu não vou caminhar porque eu não tenho tênis. Né? A caminhada ideal, sabe qual é? É na areia. O seu pé, Deus fez ele de tal maneira que ele não precisa de calçado. E uma caminhada descalça, ela produz muito mais efeito. Primeiro que você está tendo contato com a terra. Você tem que procurar um local que dê para fazer. O ideal, né? Na beira da praia, na beira de um rio. Ou num local que dê para você, que não tenha pedras, não tenha espinho. Que dê para você caminhar descalço. É o ideal. Não é exagero. É porque nós estamos nos afastando da terra. Nós estamos nos afastando da natureza. Certo? E isso
é a pior coisa que acontece conosco para a nossa saúde. Então, mas como nós vivemos a maioria na cidade e que o terreno é calçado, é asfalto, aí sim nós precisamos ter um tênis, um calçado apropriado para a caminhada, certo? Então, vocês estão me entendendo aqui, né? Eu estou falando o ideal e estou falando o que a nossa realidade. A nossa realidade, nós não podemos sair descalço por aí, caminhando no asfalto, caminhando nas calçadas descalço. Não tem condição, certo? Aí nós temos que comprar um tênis. E aí tem que ser um tênis apropriado, um tênis realmente que dê conforto para a caminhada, certo? Aí sim precisamos, que na maioria dos casos precisamos. Mas se você estiver aí numa cidade que tenha praia, que tenha rio, moça de Deus, caminhe descalço, na beira da praia, na beira do rio, que você vai ver, é outra realidade, o contato com a natureza, né? Aquele pé ali em contato com a natureza. Porque tem outro remédio que eu vou falar sobre esse assunto, desse contato com a natureza, que é o que está provocando aí uma perda de uma vitamina para nosso corpo. Então, o exercício físico tem que ser feito e o ideal é uma caminhada. Se você fizer caminhada com frequência, tiver o costume de fazer caminhada com frequência, né, quase que diariamente, você não vai ter problema de pressão arterial, não vai ter problema de circulação de sangue, você vai inibir várias enfermidades que você poderia ter, certo? E o seu corpo vai estar sadio, vai estar com a imunidade boa, preparada para enfrentar qualquer situação. Então, isso era que nós gostaríamos de falar sobre o exercício físico. Agora, se você gosta de fazer um esporte, ótimo, não tem problema. O melhor, o ideal é uma caminhada. Agora, se você gosta de ir na academia, também não tem nenhum problema. Todo exercício é bom, não pode deixar de fazer, certo? Não pode deixar de fazer. Se você quiser mostrar ou conversar, faça alguma pergunta aqui, que aí no próximo porque o meu celular aqui não estou conseguindo entrar aqui para assistir aqui, ver quem está assistindo, e parabéns para quem está assistindo aí ao vivo aí. Se você tiver alguma pergunta, entre no meu canal lá, ou faça aí agora, e eu vou ler e vou responder amanhã, quando eu fizer o outro vídeo ao vivo sobre os 8 remédios da natureza, tá bom? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês tenham muita saúde, ganhem muito dinheiro e fiquem com Deus. Sem Deus, nem tente. Com Deus você pode conseguir tudo na vida, até a eternidade você pode conseguir. Então, fique com Deus, busque a Deus, cuide da sua saúde. Saúde, tenho dito, é um bem maior. Sem saúde você não consegue nada. Cuide da sua saúde.